Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo nós vamos estudar o efeito Hall. Com ele nós conseguimos determinar qual é o sinal dos portadores de carga em correntes em condutores, e curiosamente o efeito mostra que nem sempre são elétrons que fazem esse papel. Eu vou discutir também uma possível aplicação com um medidor de campo magnético. Então vamos lá, essas duas caixinhas aqui estão representando para a gente dois condutores, e nós vamos estabelecer uma corrente positivo em cada um desses condutores. Então eu vou chamar essa corrente aqui de I, com I maior do que zero. Em cada uma dessas caixinhas, a mesma, né? Elas são filmes que nós chamamos de finos, no seguinte sentido: essa espessura aqui, que eu vou chamar de A, ela é muito menor do que as demais. Vamos chamar, por exemplo, esse comprimento aqui de B e o de lá C, por exemplo. Vou colocar aqui embaixo. Isso vale para as duas caixinhas, né? Elas têm a mesma configuração. E eu vou supor que na primeira situação nós temos portadores de carga que sejam positivos, gerando então essa corrente I. Eles se deslocam então nesse sentido. Vou chamar essa velocidade aqui de V. E se nós fixarmos um sistema de coordenadas, por exemplo, com Z apontado nessa direção, o X eu vou apontar paralelo ao lado B, e finalmente o nosso Y paralelo ao lado C. Então aqui vai ser o nosso X, Z e Y. Notem que produto vetorial de I por J dá o vetor K, né, unitário na direção Z, com essa orientação direita que nós estamos acostumados. E o que nós vamos fazer aqui vai ser então passar um campo magnético homogêneo na direção Z por esses trechos de condutores. Então eu vou supor que eu atravesse esse condutor por um campo magnético apontado na direção Z. Vou chamar esse campo de B, que é dado então por um certo módulo apontado na direção, componente, né, apontado na direção K. Imediatamente você nota com isso que essas partículas positivas se deslocando na direção do eixo X vão sentir uma força magnética. E essa força magnética é dada por, se nós designarmos por Q a carga daquele nosso portador de corrente, isso é Q V vezes B. Nesse sistema de coordenadas, né, a nossa velocidade ela é dada então por um certo V apontado na direção I, isso produto vetorial com B apontado na direção K. E finalmente a nossa força ela ganha a seguinte expressão: isso vai ser QVB, e o produto vetorial de I por K nos fornece um menos J. Ou seja, essas partículas sentem uma força magnética apontada no sentido negativo do eixo Y. Vou colocar essa força magnética aqui, indicada então aqui por um certo Fm. Ora, mas se as partículas estão se deslocando, essas partículas com carga positiva elas vão ser defletidas em direção à placa mais à direita, ou essa seção reta mais à direita. Então a gente vai ter uma concentração de cargas positivas na placa de K, assim como na placa oposta, já que o nosso metal, embora tenha corrente, ele está neutro, você tem uma concentração de cargas negativas do lado de cá. De modo que nós fazemos com isso, o que nós conseguimos com isso é induzir um campo elétrico apontado no sentido positivo do eixo Y. Olha, então aparece um campo elétrico aqui. Vou fazer o desenhozinho todo aqui. E esse campo elétrico, por sua vez, faz força sobre as nossas partículas com carga positiva. E essa força, então vamos chamar aqui de força agora elétrica, ela é dada então por Q vezes E. E essa força elétrica, então, nesse sistema de coordenadas, ela vai ter essa seguinte cara, né? Ela vai ser um campo elétrico apontado na direção J agora. E rapidamente aparece o equilíbrio. Então, se nós somarmos essas duas forças, força elétrica mais força magnética, nós encontramos exatamente igual a zero. E se nós compararmos essas expressões, nós concluímos que vale, então,
a seguinte expressão, né? QE, que é a componente então da força na direção y, ela se equilibra com aquela componente então QV vezes B de força magnética, de modo que nós encontramos essa relação, então é igual a V vezes B. E aí estabelece o seu equilíbrio e as partículas seguem o seu trajeto. Tá bom, agora a gente poderia supor que em vez de cargas positivas se deslocando no sentido positivo do eixo x, nós poderíamos ter também cargas negativas se deslocando agora no sentido oposto, com a velocidade aqui que seria menos v. Né? Se a gente está chamando orientado no sentido positivo de v, seríamos menos v aqui, gerando a mesma corrente I maior do que zero. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos atravessar esse nosso trecho de condutor por um campo magnético, também orientado na direção K. Então aqui nós temos um B igual a Bzinho apontado na direção K. E aí, olha, se nós fizermos a mesma análise, nós vamos ter agora uma força magnética que faz com que essas partículas sejam defletidas para onde? Olha, nós fazemos o produto vetorial de velocidade vezes o campo magnético. Elas, então, em princípio, apontariam no sentido positivo do eixo y, mas como nossas cargas são negativas, elas, então, são defletidas por uma força magnética apontada aqui, então, no sentido negativo do eixo y. Logo, tem uma concentração de cargas, então, então essa aqui seria a nossa força magnética, nesse caso, quando nós assumimos que nossos portadores de carga, então, têm carga negativa, a gente tem uma concentração de carga negativa agora na placa do lado de lá, o efeito, então, está contrário à nossa primeira suposição de que os portadores tinham carga positiva. Usando o mesmo argumento de que a nossa placa estava neutra, nós conseguimos então uma concentração de cargas positiva na seção reta à esquerda do nosso trecho de condutor, e o campo elétrico agora ele está apontado então no sentido oposto ao primeiro. Então nós temos campo elétrico agora dentro lá do nosso condutor, apontado da placa da esquerda para a placa da direita, e o efeito, você consegue com isso então força elétrica que faz com que as suas partículas sejam defletidas agora da placa direita para a placa esquerda, e essa força elétrica, assim como antes, ela se equilibra com a força magnética e as suas partículas param de ser defletidas e seguem a sua trajetória. Nota que nós temos concentração de cargas negativas à esquerda e positivas à direita no primeiro caso, e o contrário no segundo. E a única diferença de um para o outro é que nós supomos que no primeiro caso os nossos portadores de carga são positivos e no segundo caso negativos. Bom, vamos começar a unir algumas fórmulas aqui. Essa corrente ela poderia ter sido originada, né, de uma densidade de corrente que nós vamos chamar de I dividido por, então aí você sabe que essa corrente I é fluxo desse nosso J, então a gente pega aquela seção reta dada por A vezes C, que os nossos portadores atravessam, nesse caso aqui apontado então na direção I. Mas o nosso J, por sua vez, ele pode ser escrito também como densidade dos nossos portadores de carga vezes a própria velocidade desses portadores. E a gente se lembra que essa densidade aqui ela pode ainda ser reescrita como uma espécie de carga, então, dos nossos portadores, que é essa mesma carga que aparece aqui nas fórmulas para força, multiplicado por uma densidade numérica, né? Então, densidade numérica significa número de portadores por unidade de volume. Quando a gente multiplica o número de portadores pela carga de cada um deles, a gente tem a carga total. Com isso, olha, essa expressão, se nós unirmos esses fatores ali, nós encontramos que I vezes AC apontada na direção I é exatamente igual então a Q vezes essa nossa densidade numérica multiplicado pela velocidade. Ou seja, aquela componente de velocidade apontada na direção I vale exatamente então, poderia escrever assim, né? V igual a I sobre AC Q vezes a nossa densidade
numérica característico de cada tipo de condutor que nós utilizamos. Perfeito, olha, mas esse campo elétrico, inclusive está no interior do condutor, ele pode ser medido indiretamente se nós colocarmos um voltímetro entre as placas entre essas placas aqui da esquerda e da direita. Olha, você coloca um voltímetro aqui, chamar de ΔV, e esse voltímetro ele mede nada mais, nada menos do que a integral do campo de um ponto a outro. E esse ΔV ele também pode ser reescrito prontamente aqui, olha. Então você faz a integral do campo, você caminha na própria direção do eixo Y e nós encontramos o campo vezes aquele C. Olha, vamos unir essas fórmulas agora. Eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou inicialmente jogar a expressão 1 na própria expressão 3. Então nós ficamos com E igual a nossa velocidade, ela vale I sobre A C Q vezes aquela nossa densidade numérica, isso tudo multiplicado por B. Finalmente eu passo o fator C multiplicando para a esquerda e usando a nossa expressão 2 eu encontro que o campo vezes C, que é aquela nossa ΔV, que eu vou chamar de ΔV Hall para lembrar do efeito Hall, ela é exatamente igual a I vezes B dividido por A Q vezes a nossa densidade numérica. Então você nota aqui que eu tinha mencionado anteriormente que eu tinha feito esse desenho, ou a gente usava filme fino para verificar esse efeito. A gente vê que como a voltagem Hall ela depende então de 1 sobre a espessura do nosso filme, naturalmente você aumenta a voltagem se você consegue pegar um filme fino. E com isso, nós concluímos então que é possível determinar então o valor dessa nossa voltagem Hall. Então, se nós tivermos portadores de carga positivos, a gente tem aqui então um certo ΔV positivo, e se nós tivermos portadores negativos, o ΔV vai ser negativo. Basta colocar lá então o seu voltímetro, né, entre as placas da esquerda e da direita com essa nossa configuração de campo magnético que nós colocamos aqui. A gente poderia, inclusive, então, isolar essa nossa voltagem, aquele fator que está ligado, então, com a determinação da carga dos nossos portadores isolada, nós encontramos uma espécie de constante Hall, né? Eu vou chamar, então, de ΔV Hall, multiplicado por A, dividido, então, por I vezes B, exatamente aquele fator de 1 sobre Q vezes a nossa densidade numérica, né? Então a gente poderia então agora pegar vários metais diferentes e medir essa nossa voltagem Hall para tentar determinar qual é a carga dos portadores. E o efeito curioso é que quando nós fazemos isso, olha, para alguns metais, por exemplo, como cobre, que são alumínio típicos, né, que a gente consegue montar experimentos de condução, montar fios, né, com esses materiais, nós temos portadores de carga com sinal negativo e ferro e zinco, por exemplo, com sinal positivo. É claro que você fica um pouco intrigado, assim, poxa, mas eu desde sempre escutei na escola que os portadores de carga são elétrons, né, que têm carga negativa. Será que a gente consegue entender esse efeito? De fato consegue, só que infelizmente a gente precisa de conceitos de mecânica quântica. Mas dá para a gente entender intuitivamente o que acontece. A ideia é a seguinte. Então, eu vou fazer uma comparação aqui com o efeito visual que nós percebemos, né? Quando nós olhamos para uma hélice em movimento, às vezes nós temos a impressão de que essa hélice está girando em um sentido contrário ao que ela está de fato, a orientação da rotação. Então, olha, tem um experimento aqui que mostra exatamente isso. Nós estamos iluminando um cooler pintado com algumas paletas dele em branco, e às vezes você tem a impressão que ele está girando em sentido horário e às vezes no sentido anti-horário, né? Ele está sendo iluminado por um LED que pulsa. Esse é um aparato que nós desenvolvemos com um grupo de pesquisa com colaboração, exatamente para estudar efeitos de frequência, né? E o nosso olho ele só consegue captar uma certa quantidade de frames por segundo.
e aí isso implica que mesmo tendo rotação no sentido horário, às vezes você tem a impressão que você enxerga essa rotação no sentido anti-horário. Num cristal, se a gente pensar então que os nossos elétrons poderiam estar se deslocando, mas o efeito aqui análogo é que eles não estão permitidos dar saltos quaisquer. Eles têm uma região discreta que eles podem saltar exatamente por conta da estrutura cristalina do cristal. Então acontece que eventualmente você tem esses efeitos de parecer que ele está se deslocando em sentido oposto. Ora, mas para você tentar interpretar então um deslocamento em sentido oposto de uma partícula num mar de cargas negativas, você interpreta então que de fato tem uma carga positiva se deslocando no sentido contrário. E aí, de fato, você consegue então com isso entender que, em analogia com esse efeito lá da nossa visão, né? Você consegue entender que de fato parece que tem buracos com carga positiva se deslocando no sentido contrário. Então, nem sempre portadores de carga são os elétrons. Uma aplicação para o efeito Hall poderia ser, por exemplo, olha, essas sondas, são chamadas de sondas Hall, né? Nós conseguimos medir campos magnéticos com ela. Então, o que nós fazemos é, nós conhecemos o metal, nós conhecemos a voltagem Hall com uma certa corrente específica que nós podemos dar para aquele nosso material e nós fazemos passar um campo magnético por aquele que nós queremos medir. E aí você determina lá, você tem aqueles pares do tipo, ó, com essa voltagem Hall e com essa corrente eu tenho um certo campo. E aí você consegue com isso estimar o campo magnético. E reparem bem que a gente tem que colocar o detector orientado como nós fizemos aqui. Você tem que colocar de fato a sua sonda com orientação, com a chapa fica perpendicular à orientação do nosso campo magnético. Bom, gente, com isso então nós completamos esse vídeo sobre o efeito Hall e agora você não pode ser mais categórico em afirmar que portadores de corrente são sempre elétrons. Eventualmente pode acontecer que aquela sua nuvem eletrônica ela tem buracos e são esses buracos interpretados então como cargas positivas se deslocando, é que são responsáveis por serem os portadores. Eu vou deixar no link na descrição aquela tabela com as constantes Hall de alguns metais diferentes. Ela foi tirada das notas de aula do professor Bernard. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do Strobocooler, que foi aquele aparato que eu usei para fazer aquela analogia, né, entre elétrons se deslocando numa rede cristalina com o nosso olho enxergando às vezes uma rotação no sentido horário ou anti-horário, né? Essa analogia no sentido de discretização. Se você gostou desse vídeo, então, deixe um like, ajude a compartilhar o canal. Críticas, comentários e sugestões, como sempre, podem ser deixadas aqui no YouTube ou me envie um e-mail. Obrigado, gente. É isso, até mais. Tchau.